Meu que Deus. foi uma imagem... Temos aí, coloca no ar a imagem que a Key Alves postou há 14 horas, que é ela, Kali e Alicia X. Nossa, isso foi muito aleatório É mesmo. por isso você entende a minha cara, né, meu amiguinho? Realmente, Foi foi muito aleatório isso, mas tá aí, Key Alves, Tá aí. agora que a justiça seja feita, né, que as pessoas que se sentiram lesadas pelas publis dela também possam ir atrás, né, dos seus direitos, pra que ninguém se ferre nisso, tá? A gente segue acompanhando, vamos atualizando aqui, isso pode dar muito pano pra manga, eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, tá? Vamos girando então o nosso papo da fofoca, 19 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Agora, a gente fala mais uma vez a respeito daquele caso polêmico que trouxemos alguns meses atrás aqui no nosso programa, né? Que envolve um dos maiores nomes da televisão brasileira. Por quê? A morte dele até hoje traz muitas dúvidas, né? Então traz muita incerteza, muita disse-me-disse. E agora, um novo capítulo pode estar começando. Por quê? Depois que ele morreu, alguns anos depois, surgiu um tal filho misterioso. A gente tá falando, claro, do Gugu Liberato. Esse filho misterioso, que é esse homem que a gente vê aí na imagem, ele entrou na justiça pra exigir o exame de DNA. E a informação que a gente recebe é que o Ricardo Rocha, que alega ser filho do Gugu, né, ele revelou que não vai desistir do processo de reconhecimento de paternidade. E apesar da decisão, ele explicou que não pode dar detalhes sobre a ação que ocorre ali, que corre, na verdade, em segredo de justiça, mas disse que tá confiante e que o processo tá andando muito bem, abre aspas. Não existe essa possibilidade no caso de desistir da ação. Estou 100% confiante, porém temos que aguardar a declaração, a decisão, na verdade, do juiz, explicou ele em entrevista ao portal R7. Ele prometeu uma reviravolta ali na briga judicial da herança do Gugu, estimada em R$1 bilhão em julho desse ano, né? Na época, a Sofia e a Marina, que são filhas do Gugu, haviam confirmado ali que fariam um exame de DNA. Depois ele chegou a mencionar que queria um exame mais preciso, já que teve até aquela alegação dele ter dito, né, que elas foram geradas em laboratório, que isso poderia mudar o DNA, assim, um negócio meio estranho, que circulou aí ao longo dos últimos meses. Mas existe essa solicitação dele para o exame de DNA, né, e na verdade ele se recusou a fazer o DNA com o material genético ali do João, da Marina e da Sofia, porque segundo ele diz que podem não ser filhos biológicos dele, quer que a mãe ou os irmãos do Gugu colaborem com isso. Eu não sei como que isso poderia ser possível, porque o João é Ctrl-C, Ctrl-V o do Gugu, né? A mesma cara. Então, é a mesma cara. Seria bem difícil. Ele, inclusive, segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, né, como você disse, ele não aceitou que os exames fossem feitos com amostras de sangue ou saliva dos filhos do Gugu, e para o advogado do caso seria necessário alargar a investigação com a coleta de material genético também dos irmãos, né, aí de cujos investigados. Representante das filhas de Gugu, o advogado Nelson Williams, afirmou à justiça que a alegação sobre a paternidade dos filhos legítimos do Gugu causou grande estranheza nas herdeiras desde o início se dispuseram a fazer o de DNA, né? A gente sabe que tem a situação da fortuna do Gugu, aí que é estimada em R$1 bilhão. A disputa envolve ao todo 11 pessoas e recentemente vários detalhes vieram à tona como reconhecimento do testamento feito pelo Gugu na época, né, que ele ainda estava vivo. O Superior Tribunal de Justiça atestou como válido o documento feito pelo apresentador, no qual ele deixa 75% do patrimônio para os 3 filhos e os outros 25% para 5 sobrinhos, para Rosemiriam, que é mãe dos 3 filhos do apresentador, ele não deixou nada, né? Mas aí fica essa questão. A gente já chegou a dar essa notícia aqui há muito tempo atrás, sobre a justiça reconhecer que os 25%, né, iriam para os sobrinhos e que essa briga que ainda está na justiça seria em redor dos 75%, no caso, os 750 milhões de reais, né? Então fica aí essa informação. O herdeiro de Gugu, ou melhor, o suposto herdeiro de Gugu, Ricardo Rocha, fala que não vai desistir da ação, que o processo está andando muito bem,
mas que deseja aí que essa análise do DNA não seja feita com base nos filhos, né, do Gugu, mas com base aí nos irmãos do Gugu, quem sabe até no próprio, né, os restos mortais ali do apresentador. É uma situação muito séria mesmo, a gente sabe como que o caso Gugu mexeu com todo o Brasil, porque foi uma morte prematura, uma morte inesperada, Com certeza. e obviamente, né, mais do que qualquer outra coisa, mexeu com a família. A mãe do Gugu, né, que é uma senhora já de idade avançada, vê a vida do filho dela, que sempre foi um cara que teve a vida dele muito regrada, ele não dava entrevistas falando essa é a minha vida, essa é a forma como eu trato a minha vida. Ele sempre foi um cara muito discreto, né? E agora tá tendo a vida revirada de cabeça para baixo, primeiro com a situação, né, do namorado, agora com a situação do suposto filho, a briga entre os filhos, né, então, do filho com a mãe, enfim, toda essa situação que gera uma grande dor de cabeça e mais uma reviravolta envolvendo agora o Ricardo Rocha, que é o suposto aí filho do Gugu Liberato. Mais uma vez a gente vem falar sobre isso, a gente sabe, acompanha, né, todo o imbróglio que isso gera na justiça. Ele mencionou, né, um período sobre a possibilidade do DNA com a própria mãe do Gugu, né, mas não tivemos ainda atualizações a respeito desse caso. Imagino a dor, né, da família, tendo que muitas vezes reviver tudo isso que está acontecendo. Teve o caso dele negar, né, essa tentativa de exame de DNA com os próprios filhos do Gugu. E isso, acho que poderia existir essa possibilidade, né? Faz o exame, vê o que vai dar, deu errado. Tá, e quem sabe solicitar uma nova análise, né? Um novo exame, algo do gênero, né? Pra ter pelo menos uma contraprova. É por isso que até agora não saiu o resultado, né? Com a certeza. gente fica assim, nossa, não vai sair nunca esse resultado, e aí tá a resposta, né? Ele se recusou a fazer da forma como os herdeiros do Gugu, reconhecidos, né, aceitaram fazer. Sim. Ele quer que seja feito de uma forma diferente. Então, isso ainda vai se arrastar por mais tempo na justiça, reforçando o que eu disse, gerando só mais sofrimento para essa família, né? Com certeza. E também pro público, né, que fica esperando. Poxa, a gente acabou de passar por mais um aniversário de morte do Gugu no mês passado, né? Já é um momento muito complicado, é um momento muito doloroso pra família, em ter que reviver tudo aquilo, em ter que lembrar de como foi aquilo. E foi uma coisa muito rápida, né? Foi, ao mesmo tempo que foi muito rápido, foi muito demorado, porque a gente fala de um enterro que aconteceu uma semana depois, que o Brasil acompanhou o translado, que o Brasil... Uma gigantesca, né, de pessoas para dar o último adeus a ele. Eu lembro que o cemitério tava assim, abarrotado. E para estacionar, né, o cemitério onde foi enterrado o Gugu, que é o cemitério Getsemane, ele tem a opção de as pessoas irem de carro lá dentro, e tava muito difícil, e no dia muita imprensa, muitos fãs, tava uma bagunça, muita gente querendo dar esse último adeus ao Gugu. Então, lembrar de tudo isso, acho que pra família já não é legal. Aí soma uma coisa com outra, acaba gerando mais um trauma, mais um problema. Mas que a justiça seja rápida, que conceda logo esse exame e que já coloque um ponto final nisso, porque acho que chega também, né? Tem que deixar o pessoal... acho que quando parece que tá amenizando a situação, vem mais alguma bomba, vem mais alguma coisa sobre esse caso, né? É sempre muito triste, né? Quando a gente fala de herança, de pessoa que morreu. Com Ainda mais o certeza. Gugu, que deixou claro o que ele queria, né? Não foi nenhuma questão de falar que ele abandonou os filhos ou alguma coisa assim. Primeiro foi um questionamento feito pela Rosemiriam. Agora a questão desse suposto filho, que ninguém entende direito. Por que ele não procurou o Gugu em vida? Somente agora. Então, assim, é uma situação muito complicada. Repito, dolorosa para a família e para os fãs, né, que o Gugu tem em todo o Brasil, mas fica aí, né? Infelizmente, eu acho que jogaram a história do Gugu no lixo,